que a Beatriz segue acompanhando, ela que gravou a primeira reportagem e agora eu soube que tem novos desdobramentos, é o caso do cárcere privado em Araucária. E a Beatriz está trazendo novidades no caso desse padrasto. O padrasto foi preso por violentar essa enteada por mais de 20 anos, Beatriz Frenner, e manter essa menina presa dentro de casa. Matheus Furlan, uma história inacreditável, né? A gente estava até conversando na última semana um dos casos mais absurdos que a gente já viu e eu conversei hoje frente a frente com essa vítima. Nós entramos na casa, nós temos detalhes do local onde o crime acontecia, ela mostrou pra gente o quarto onde as crianças ficavam trancadas e no quarto ao lado onde os abusos aconteciam. Ela não era só violentada pelo padrasto, que agora era o marido dela. Ela também era abusada por outros homens. O padrasto dela, né, com quem ela vivia ali como se fosse realmente marido, eles eram casados, mas foi tudo à força, ele marcava encontros com outros homens pela internet. E quando esses homens chegavam na casa, cometiam também os abusos contra ela. Uma pergunta que ficou ali muito no ar para muita gente é: esses outros homens sabiam que quando iam lá naquela casa estavam cometendo um abuso? Ou será que eles acreditavam que era um encontro consensual, que realmente ela tinha essa intenção? Ela me disse: com certeza todos sabiam que se tratava de abuso. Matheus Furlan, atenção, nós estamos falando de cerca de 30 homens dos últimos anos que devem ser investigados por estupro, por esse crime agendado pelo próprio marido da mulher. Ela disse para mim com a seguinte frase: teve uma ocasião que um homem perguntou se eu estava à vontade, porque eu parecia estar fazendo aquilo à força. Mas aí o meu marido disse: não, ela quer. E mesmo assim, mesmo perguntando, mesmo suspeitando, o homem cometeu também esse crime. Nós estamos falando de uma menina que sofreu esse tipo de violência, a partir dos 14 anos de idade. Foi quando ela teve o primeiro encontro com um desconhecido armado e marcado de forma obrigada pelo então padrasto, marido dela. Daqui a pouco no Balanço Geral a gente vai trazer os detalhes nessa reportagem que mostra exatamente o quarto onde os crimes aconteciam e o quarto ao lado onde as crianças eram trancadas. Um menino de 12 anos, uma menina de 9 e outra de 6. As crianças eram colocadas para dormir, ficavam fechadas e no quarto ao lado esses abusos aconteciam. 22 anos de uma verdadeira história de terror e que hoje faz com que uma mulher respire aliviada por pela primeira vez poder viver a vida dela. Esse é o sentimento. Então ela está aliviada de ter denunciado e de ver então esse agressor atrás das grades. Mas com certeza tem muito trauma, muitos sentimentos a serem resolvidos. O Domingo Espetacular da Record TV também esteve na região metropolitana com uma reportagem especial que a gente exibe a partir de agora aqui no Balanço Geral. A mulher que está sentada diante de mim tem 29 anos, é mãe de 3 filhos e não quer ser identificada. Ela é vítima de abusos, agressões, perseguições e violência sexual. É uma sobrevivente. Eu só imaginei que a minha história podia passar na televisão, mas sem eu estar viva. Nunca imaginei poder estar contando a minha história. O suspeito é um homem de 51 anos que era padrasto dela e passou a abusar da afilhada quando ela era criança, de apenas 7 anos. Uma criança que nunca teve infância. Ele tirou a vida que eu queria ter. Ele tirou a vontade que eu tinha. A minha liberdade ele tirou de mim. Quando ele se separou da mãe, ela ficou na casa. E o que era ruim se tornou terrível. Ele me tirava fora de casa. Assim, era pra mim estar na escola, no horário de escola. Mas ele me pegava e levava para motel. Indefesa e acuada, a menina não pediu socorro. Quando o padrasto se separou da mãe, ela ficou e se casou com ele quando completou 16 anos. Na rotina de abusos, engravidou 3 vezes. Os filhos hoje têm 13,
9 e 6 anos e passaram a ser usados por ele para ameaçar e dominar a mulher. E ele falava para mim que ele ia não só me matar, que ele ia me torturar. O cenário de solidão, agressões e estupros é essa casa que fica num bairro de classe média em Araucária. Olhando assim, é uma casa comum, sem grades ou trancas nas janelas, mas durante todo o tempo funcionou como uma espécie de cárcere, onde a vítima era constantemente vigiada dia e noite através de câmeras de segurança instaladas em praticamente todos os cômodos da casa. Uma situação de horror que durou 22 anos. Nos últimos anos, a rotina de agressões e abusos aumentou, assim como as violações cometidas por homens desconhecidos, sempre escolhidos por ele. Teve um ou outro que falou, não, mas parece ela tá sendo forçada, não tá? Ele perguntava, mas depois ele fazia. Teve um homem que teve aqui na minha casa, que estava de tornozeleira eletrônica. O medo impediu que ela procurasse a polícia, mas o socorro veio através da irmã por parte de mãe, filha do padrasto abusador. E acabo desabafando com ela, mas pedi para ela, por favor, não fale, não chame a polícia, eu não quero me expor. Para a irmã, de 21 anos, a revelação trouxe também um drama. Ela teria que denunciar o próprio pai. E foi exatamente isso que ela fez. Eu vejo que hoje o que eu fiz, mesmo sendo meu pai, eu tentei pagar o mal com o bem. Eu não queria fazer nada de mal contra ele. Nem contra eles. Eu só queria fazer as coisas do jeito certo. Pra dar uma vida pra minha irmã. A primeira denúncia foi feita para Jackson Baus, advogado criminal especialista em casos de violência contra mulheres. E eu digo, a gente precisa agir rápido, né? A sua irmã está, sim, correndo muito risco. A denúncia chega até a polícia, que chama a vítima para ser ouvida na delegacia da mulher. Durante o depoimento, em pouco mais de 30 minutos, o padrasto faz 30 ligações. Como não é atendido, envia mensagens ameaçadoras de áudio. Quando é que você está atendendo esse telefone, me responda. Fala comigo. Você sabe que a única coisa que eu tenho na sua vida é você. Volte para casa, senão você vai ter problema sério comigo. O depoimento e as ameaças fazem a polícia agir rapidamente. Estas imagens mostram quando policiais chegam na casa onde o vigilante estava esperando pela mulher. Surpreendido, ele não reagiu, mas tentou apagar algumas provas no celular. De imediato a gente já consultou o celular dele e já encontramos vídeos ali da vítima praticando atos, né, com outros homens. E daí aparecia o rosto da vítima, assim, e é muito pesado de ver, porque o rosto dela mostrava que ela não queria estar ali, sabe? Que ela estava sendo abusada. O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade ao depoimento do padrasto. Ele parece surpreso com a situação e nega que tenha ameaçado a mulher. O que o senhor tem a falar inicialmente sobre essa perseguição e sobre a violência psicológica? Eu desconheço essa acusação. Nega também os estupros praticados por ele e por outros homens. A gente falou que desde o 14 ela passou a ser obrigada a se relacionar com outros homens. Nego. O depoimento contraditório não convenceu a polícia, que pediu a prisão imediata do suspeito. Tentamos contato com a defesa do vigilante, mas o advogado dele nos informou que renunciou à causa. O suspeito está sem representação jurídica. A justiça decretou a prisão preventiva do padrasto, que vai ser investigado por 7 crimes, entre eles estupro, privação de liberdade e perseguição.
A polícia trabalha agora para identificar outros envolvidos nos crimes. O cálculo é que nos últimos anos, pelo menos 30 homens tenham participado das sessões de estupros promovidas pelo padrasto. Com a prisão do homem, a mulher e os filhos foram acolhidos por uma casa de proteção. O cárcere, quem está vivendo agora é o agressor. Ele está no cárcere preso. Ela vivia um cárcere sem grades nem muros, um cárcere mental. E é justamente o que a mulher vítima de violência ela sofre. A polícia prendeu uma pessoa, mas ela libertou uma família, uma história. No final, um desabafo emocionado de quem conseguiu se libertar e sabe que essa liberdade pode ser um exemplo para muitas mulheres. Você precisa falar. Eu não falava. E agora eu tô aqui falando, faça. Deus vai te ajudar. Você vai sair assim como eu. Eu saí. Eu tô vivo aqui. Eu tô vivo. Foi muito bom. Vocês não sabem como. Eu achava que eu ia sair morto, mas eu digo, se tiver alguém nessa situação, procura ajuda. Fala, vai ter gente assim, não deixa que controlem a sua vida. Você precisa ter força. Precisa ter força, você vai sobreviver. Eu tô aqui, eu sou prova. Esse choro desesperado e essa mensagem ainda para que outras vítimas denunciem é muito importante. E tudo isso faz parte do relato de uma mulher de 29 anos que era abusada sexualmente desde os 7 anos de idade. Permaneceu presa dentro de uma casa por mais de 2 décadas e usa a história dela, Matheus Furlan, para alertar outras pessoas. Porque depois que esse caso veio à tona, novas denúncias chegaram até o delegado de outras mulheres vítimas de outros homens. E esse é o nosso papel aqui enquanto jornalista, enquanto imprensa, contar histórias, mas também fazer com que alguma coisa de diferente aconteça a partir delas. Já já o Balanço Geral traz mais detalhes. Como eu disse, as imagens do quarto onde as crianças ficavam enquanto os abusos aconteciam na porta ao lado. Volto com você. Só tenho uma pergunta para te fazer, Beatriz, e ela é mais pessoal do que profissional, se me permite, pela relação de proximidade que nós dois temos. Você, mulher, imagino que a tua sensibilidade para gravar uma entrevista como essa é muito maior. E eu te pergunto, quando você entra na casa, tá ali, diante do quarto onde essas crianças deveriam estar protegidas, ao mesmo tempo que esses ataques aconteciam, dá para traduzir o que passa na cabeça, não da jornalista, mas da pessoa? Sincera, Matheus Furlan, eu tô até agora com uma sensação de mal-estar. Porque a gente entra num local para ouvir uma história e a minha cabeça de Beatriz é estar lá para acolher o que aquela mulher tem para dizer. Mas a gente se envolve. Você vê na casa, eu estava até conversando com o Ricardo Cunha, repórter cinematográfico que estava comigo lá. Você percebe que é uma casa estruturada, tem belos móveis, mas que não tem ar para respirar lá dentro. Não tem a alegria, a alma de família dentro daquela casa. Então é assustador, porque ela mostra pra gente a cama onde esses abusos aconteciam e ela diz que a cama estava exatamente do mesmo jeito que ele costumava preparar para quando ela fosse receber esses homens desconhecidos. Então é muito comovente, porque, como eu falei, ela tem praticamente a mesma idade que eu, ela tem 29 anos. A gente sabe que ela perdeu praticamente a vida dela até agora, vai precisar reconstruir e vai com certeza fazer isso, porque ela é uma mulher muito forte. Mas aqui, ó, no coração da pessoa, não da jornalista, fica um sentimento muito esquisito, mas ao mesmo tempo o desejo para que ela fique bem o quanto antes possível. A gente faz essa torcida porque a gente se envolve